Olá! Muito bom dia! Quem consegue segurar o PSG? Os franceses atropelaram o gigante Real Madrid por 4-0 e garantiram presença na final da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. Por aqui, Memphis Depay, que faltou no treino do Corinthians de ontem sem justificativa, apareceu esta manhã no CT. No Galo, Hulk está preocupado com o atraso de salários. No Vitória, sai Thiago Carpini, entra Fábio Carille. No Santos, amistoso em Cariacica terá a presença de Neymar e também do filho de Robinho com a camisa 7 do Peixe. No São Paulo, a diretoria corre atrás de reforços, enquanto Crespo prepara a equipe para o duelo diante do Flamengo. E o Palmeiras vive um momento de chegadas e partidas. E agora é nosso. Me gusta jugar mano a mano, soy encarador. Bueno, también me gusta hacer los goles o hacer asistencia a mi compañero. Familia Palmera, le mando un fuerte abrazo a todos y cualquier momento nos vemos en la cancha. Bueno, un análisis es lo que aconteció en la partida, otro análisis es o resultado no tem análise, o resultado é algo já fixo que está aí. Hoje, principalmente, valia muito a vitória, o triunfo e a classificação. A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque a gente chega aqui no dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem uma solução, sabe quanto que vão pagar, sabe quanto isso aquilo, cara. Então a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações. Mas... Entramos no vestuário aí pedindo para seguir com a cabeça arriba, porque isso passa com todos, sabe? Não é a primeira, não é a segunda. Agora é a vez do trio Jogo Aberto, primeiro tempo do programa começando com tudo ao lado de Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão. Bom dia para os três. Cicinho, o PSG massacrou, atropelou. Com 8 minutos eu pensei, gente, tá parecendo Bayern e Flamengo, hein? Que coisa! Bom dia, Cicinho! Bom dia, Renata, bom dia, meus amiguinhos. E que atropelo! Na verdade, assim, o Real Madrid, para quem acompanhou a partida, o Real Madrid saiu até no lucro, viu? Porque se o PSG tivesse mantido, né, o mesmo ritmo, era muito mais, porque colocou um pouquinho o pé no freio e pressionou ainda o Real Madrid, que foi uma tarde e noite, assim, irreconhecível por a equipe galáctica. Que coisa, hein? Edu Dracena, como gosta do placar de 4-0, Atlético de Madrid, Inter Miami e agora o Real Madrid. Todo mundo sofreu com o Paris Saint-Germain. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. O Real Madrid parecia estar com delay, né? O PSG chegando, atropelando, chegando antes nas jogadas. Então a gente viu realmente um Real Madrid muito abaixo do que a gente imaginava. E os dois zagueiros do Real Madrid, um jogo como esse não pode vacilar, Renata. Ronaldão, bom dia pra você. Fico pensando nos jogadores do Chelsea se preparando para essa decisão, sabendo que o adversário é esse time tão poderoso francês. Mamãe querida, menina Renata, bom dia. Isso tá chove, menina. Mas é de jeans. E esses cavalos também aqui, bom você dia. Falou, pode falar pro Brasil que você falou que eu tô meio Sandy Júnior. Está Sandy Júnior, né? Agora, deixa eu falar pra você, que amassa agora o Chelsea, hein? O Chelsea é o próximo. Não adianta chorar, hein? Sem reclamar, porque o PSG tá demais, velho. Que amassa que foi no time do Cici. A culpa de quem? A culpa de quem? Do Mano. Mbappé, né? Que coisa, hein? O Mbappé tava perdidinho no jogo, hein? Daqui a pouquinho, tudo sobre essa partida, a decisão da Copa do Mundo de Clubes, o Brasileirão que está voltando, Mercadão da Bola, amistosos e muito mais. Um perdendo, outro vencendo, envolvidos em PSG e Real Madrid. Vão falar no canal Jogo Aberto no YouTube. Vamos ouvir Beraldo e Militão, zagueiros que estão no contraste. Já muito mais ao vivo. Tô me sentindo bem,
né? E feliz de poder estar jogando de novo, poder estar ali ajudando meus companheiros dentro de campo. Foi um momento muito difícil para mim de novo, de estar tendo outra lesão de cruzado, mas acho que eu me preparei bastante. Acho que eu fui muito forte, né? Porque é uma lesão muito difícil, é uma lesão que para a gente, futebolista, ou todos esporte, acaba sendo muito difícil. Triste pelo resultado, mas também feliz por estar de volta. Acho que hoje a gente conseguiu fazer muito bem o nosso trabalho. Eu acho que a gente conseguiu se impor muito em cima do Real Madrid, colocando o nosso jogo e as ideias que o nosso treinador tinha para essa partida. Contra o Chelsea, a gente vai estudar, vai descansar, parar e olhar os jogos deles também, para que a gente consiga sair vitorioso também. A gente vem fazendo nosso trabalho muito bem. Hoje a gente conseguiu executar muito bem as nossas finalizações, conseguimos fazer 4 gols, então é uma coisa única. Parabéns para os nossos atacantes ali que estão definindo o jogo para a gente e que a gente possa continuar fazendo muitos gols. Independente de 1-0 ou 4-0, a gente sempre vai colocar o nosso jogo em prática e a gente vai respeitar o adversário, sempre fazendo o nosso jogo, sempre tendo a bola e acabando tendo mais oportunidades de poder fazer gol. E assim a gente conseguiu marcar 4 gols hoje. O diferencial da nossa equipe, como você falou, é o Mister. Acho que ele coloca toda essa energia na gente. Eu acho que ele sempre nos motiva muito mais do que a gente poderia. Ele sempre coloca uma sementinha a mais em cada jogo que a gente tem, em cada treino que a gente faz, de aproveitar cada momento que a gente vive. Então, eu acho que ele é o segredo da nossa equipe. E eu acho que é muito isso que a gente coloca dentro de campo, a nossa identidade. A gente coloca sempre o nosso jogo em prática, independente de contra qual adversário a gente jogue. E conseguindo fazer as coisas muito bem, independente de contra os adversários. Que nunca mais apareceu aqui. Calma, ele apareceu, Brasil. Deu uma sumidinha rápida, mas ele voltou e eu falo de Memphis Depay. Ontem não apareceu no treino comandado pelo Dorival Júnior. Segundo consta, nenhuma justificativa hoje. Ele está presente. Quem vai contar essa história toda é a Tatiana Tavares, que está lá no CT Dr. Joaquim Grava. Tati, aquele bom dia, cadê você? Ela tá séria. Ela tá concentrada. Não está nos escutando. Oi, Renata, agora bom sim. Bom dia pra você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Bom, Memphis Depay está aqui no centro de treinamento, mas ainda não tem a confirmação se treinando. O treino começou agora há pouco, às 11 horas da manhã. Ao que tudo indica, ele está reunido com a diretoria para poder justificar a falta de ontem. O Memphis faltou o treino de ontem, a direção foi pega totalmente de surpresa. Mas a gente faz uma linha do tempo aqui, Renata, porque algumas semanas atrás, advogados do jogador notificaram o clube por atrasos de pagamentos, né? Inicialmente, o Corinthians deve 6 milhões de reais para o jogador. Mas aí pagou 1,5 milhão dos direitos de imagem e está faltando mais de 4 milhões em relação à premiação do Campeonato Paulista. Lembrando que nenhum jogador do elenco recebeu ainda esse bônus. O Corinthians passa por um momento financeiro muito complicado, muito difícil. Na terça-feira, pagou os salários atrasados de jogadores e também de funcionários, com 1 dia de atraso, e também pagou fora do prazo a segurança pessoal do jogador. O Memphis Depay, o contrato dele ali tem várias regalias, né? Assim como um hotel de luxo em São Paulo, ele também tem um segurança pessoal, ou alguns seguranças, né? Porque é uma empresa privada. Essa empresa foi paga também na terça-feira, junto com os salários dos jogadores e dos funcionários, mas o Memphis faltou e agora a diretoria quer saber por que ele faltou. Hoje ele está aqui no CT, mas nesse momento reunido com a diretoria, e aí a gente aguarda aqui na porta para trazer mais informações a qualquer momento. Renata. Tati, obrigada por esse panorama bem completo sobre a situação do Memphis Depay. É que esse contrato inicialmente divulgado, a contratação do Memphis, ao longo do tempo, outras coisas foram surgindo, bônus, premiação,
troca de camisa, ele queria 10, ficou com a 10, que era do Rodrigo Garro. Então, o Memphis é um jogador que, na minha opinião, quem assina um contrato, quem se compromete, tem que cumprir. Tem que honrar aquilo que prometeu. Ele tem que se apresentar, jogar bem, fazer o dele, e o Corinthians tem que cumprir com tudo que está acordado. Não só com o Memphis, mas com qualquer jogador. Isso não é só do Corinthians, qualquer clube brasileiro, qualquer clube no mundo. Aliás, aqui nós temos números do Memphis Depay pelo Corinthians. É um jogador que no ano passado, na minha opinião, foi fundamental para o Corinthians não cair para a Série B. Fez um segundo turno excepcional, ele e Yuri Alberto se destacaram muito. E olha só, ele tem 42 jogos, são 35 iniciando, sendo titular, 13 gols e 14 assistências, os números do Memphis Depay. Muita gente fala que o Memphis poderia aparecer mais em jogos grandes, mas ele é um jogador que já mostrou qualidade, ele é um jogador hoje imprescindível. Ronaldão, ok, o jogador tem direito, ninguém gosta, você já foi atleta e sabe disso. É horrível chegar no dia do pagamento e não aparecer nada, e ninguém te dá justificativa. Premiação geralmente atrasa, mas é pago, enfim. Como é que é essa situação do Memphis? Você conversou com pessoas do Corinthians? Em que pé está esse relacionamento? É só financeiro o problema? Eu diria que sim, que é financeiro. Eu confesso a você que eu fiquei num clube brasileiro, fiquei 8 meses sem receber e é ruim. É ruim demais, tem que mexer no que você guardou e não é legal. Mas no caso do Memphis é o seguinte, essa ausência dele de ontem também, ela vai ter que ser justificada, senão vai ser cobrado dele. E não é a primeira vez que ele faz isso, que eu fiquei sabendo ontem. Mas é o que está faltando para ele ainda, o salário está tudo em dia, foi pago todas as coisas, mas o que está faltando para ele ainda, que eu fiquei sabendo ontem, é o prêmio do Campeonato Paulista. Não acertaram com ele ainda, porque eu acho que foi prometido alguma coisa e não colocaram no papel esse tipo de coisa. Então parece que o Osmar Stabile vai conversar com ele ainda hoje, pelo menos foi o que ele me disse ontem, o Osmar Stabile, que é um cara que entrou no lugar do presidente e fazendo um grande papel, pulso forte, é empresário, sabe como trabalhar, então vai ser cobrado e vai ser colocado na mesa o que estão devendo para ele, porque não se sabe o que foi comunicado para ele e o que colocaram para ele poder vencer esse campeonato paulista. Então agora vai ter essa reunião para colocar tudo em dia com ele. Isso e tentar não está em contrato. Dívida. Oi? Não está em contrato. Não, foi prometido um prêmio para ele, mas foi prometido na conversa para ganhar esse campeonato paulista. Então, e os outros atletas? Só para ele? Não, que para os outros atletas também. Porque o caso que nós estamos falando agora aqui é o caso do Memphis Depay. Porque depois tem o caso do Hulk, tem o caso do Daniel, tem o caso do Rogério Ceni, tem o caso de muita gente. Mas esse caso específico... Não foge do assunto, não. Não foge do assunto, não. Então nós estamos falando do Memphis, vamos continuar no Memphis. Vamos ficar no Memphis. Tem muita gente gagueja não. Tem muita gente devendo. Vamos ver durante o programa. O Hulk está reclamando de salário também, está todo mundo reclamando. Mas a verdade é o que você falou. Faz o contrato, tem que cumprir o contrato. Os dois lados. Todo mundo tem que cumprir direitinho. Ou se não, rescinde, ponto, vamos cada um pro seu lado. Mas no Brasil, no futebol, parece que contrato é uma coisa meramente formal. Tem que fazer, a gente faz. Só que na hora de cumprir, tô cansada do jogador, tá sendo muito caro, não vou começar a atrasar, vou dar um motivo para ele ficar insatisfeito, acabamos a relação. O problema é que não se pensa, na hora de contratar, prometem mundos e fundos, escrevem mundos e fundos e não pagam. E o jogador é sempre o culpado. O mercenário é o jogador. Mas quem contratou, quem colocou no papel não quer cobrado? Então o Memphis está cobrando. Eu não estou do lado do Memphis, do lado do Corinthians, do lado de ninguém. Eu quero só entender melhor essa história e acho que o Memphis é importante para o Corinthians e o Corinthians hoje sabe que ele é um jogador que faz a diferença, motivado, mais ainda, Cicinho. Ô, Renata, eu já vou para uma outra linha de raciocínio, viu? Porque, assim, o Memphis, claramente, ele se coloca acima do Corinthians. Porque quando ele assinou o contrato também, ele sabia das condições do Corinthians. Precisa se informar também como que é o futebol brasileiro. Às vezes tem um atraso na questão salarial, no Brasil é normal. Então, assim, o Memphis ele ganha 4 milhões só por ter assinado, porque o cara que tem prêmio para fazer gol, o cara que tem prêmio para dar assistência, para que serve os 4 milhões dele? É para ter a imagem dele somente lá? Então, assim, na minha opinião, ele é mercenário, na minha opinião, ele se coloca acima do Corinthians, porque em momento algum ele pensa no Corinthians, em momento algum ele pensa no grupo, porque os outros caras estão treinando. E também tem o salário atrasado. Ele não, ele quer curtir. Talvez também isso daí seja o quê?
uma irritação ele, porque o Corinthians desistiu do MC Biel lá, que ele poderia fazer uma dupla, sei lá o quê. Biel? É, o Ia Biel não ia cantar contratar o Biel com o esporte no... Ia ser uma Entendeu? dupla lá do Corinthians? Talvez ele tá bravinho com isso daí e ficou nervosinho. O Biel é São Paulino, fica bem claro aqui. Então, assim, Memphis, o Corinthians é muito maior que você. E o Corinthians também tem que se posicionar. Cadê a diretoria? Ô, meu amigo, o negócio é o seguinte, atrasou, mas só que você tem que treinar. Você tem que se colocar aqui no seu lugar. Quantas vezes nós não treinamos com salário atrasado? Então, agora o cara, porque atrasou um prêmio, atrasou alguma coisa, espera aí. Ok, você tem todo direito, mas também o clube está passando por um momento e tem que entender. Então, isso demonstra que ele está se colocando acima do Corinthians e eu não concordo com isso. E eu vou um pouquinho além, Renato. Faltou um pouquinho mais de comprometimento com a instituição. Eu acho que... Cadê o telefone? Liga para a diretoria do Corinthians. Ó, eu faltei por causa disso. Até mesmo para dar uma satisfação. Eu acho que isso faltou, de repente, respeito também com os profissionais que estão ali comandando o Corinthians e também os jogadores. Então, por mais que a gente, assim, acha ruim com relação à falta de pagamento e tudo, mas você não pode perder o controle do seu time, Renata. E o Memphis está mostrando para nós que ali não tem controle. Ele faz o que quer, né, chega na hora que quer e ninguém fala nada. Tem que ser cobrado sim, porque aqui o Corinthians não é bagunça, o que até a gente entende. Pode estar atrasado, mas não pode um jogador, senão daqui a pouco todos os jogadores vão sentir no direito também de chegar atrasado e não justificar. Então, acho que isso tem que ter uma atitude bem firme da diretoria do Corinthians. Vamos ver a sequência. Falando nisso, o Ronaldo trouxe já um spoiler dizendo que o Hulk deu entrevista e comentou sobre atrasos de salários no Atlético Mineiro. No campo, o Atlético não sabe o que é perder há 8 partidas. Só que nas finanças, está lutando para virar o jogo. O elenco está com salários atrasados. Uma situação desconfortável para os jogadores. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o senhor do Galo. Foi nos passado algumas situações, esperamos e temos esperança sim que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita sim nos investidores, né? São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação. A diretoria espera pagar todos os débitos até o dia 16 deste mês. Um mês com Sul-Americana e também Copa do Brasil. A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque a gente chega aqui no dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem alguma solução, sabe quanto que vão pagar, sabe quanto isso aquilo, cara. Então a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações, mas assim, o mais importante é saber de que estão tomando as providências, a gente espera que tome o mais rápido possível. O Galo volta a campo no sábado contra o Bahia. Liberados pelo departamento médico, Coelho e Arana treinaram normalmente na cidade do Galo. Já o Everson, suspenso, fica de fora. Cria da base, Gabriel Delfim, de 23 anos, deve ser o titular. O mais importante é o nosso resultado dentro e fora de campo, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ganhar grandes títulos e cada vez mais fazer esse clube crescer ainda mais. Quem diria que na volta do Campeonato Brasileiro o assunto financeiro seria a prioridade, hein? Rona, parece que tá igual para todo lado. Então, mas sabe o que é o pior? Ficou um mês todo mundo parado, né, praticamente, por causa desse Mundial aí. Acho que eles não tiveram... eles não se programaram, pelo que eu percebi, porque poderiam ter feito amistosos, poderiam ter viajado, poderiam ter feito aquelas excursões mambebe aí para... Mas deram férias, né? Então, como é que você dá férias e você não tem como é que se fala? Fonte de renda? Uma fonte de renda, você não tem um jogo, você não tem reserva. Nada. Uma reserva. Né? Então, acho que eles não se prepararam. Do jeito que está aí, o pessoal devendo só pode ser. Que coisa, quem diria, hein? Eu não lembro se o Hulk já deu uma entrevista, Edu, falando sobre salários atrasados. Você conhece bem a realidade ali, Cruzeiro, Atlético? Renata, é difícil um atleta vir a público, né, e falar sobre isso, até porque é uma coisa bem delicada, né, falar em questão financeira hoje aqui no Brasil. Mas eles têm todo o direito de cobrar e reivindicar também. Eu acredito que os jogadores e o capitão do time, que é o Hulk, com certeza tiveram uma reunião com a diretoria para que o Hulk venha e dar essa entrevista, porque já estão conversando há muito tempo e não está resolvendo. Então, eu acredito que é uma situação complicada, porque daqui a pouco o time não ganha, aí vai falar por causa do salário, aí daqui a pouco a torcida vai lá querer invadir, né, coisa que é totalmente errada. Porque você tem os compromissos e você tem que honrar esses compromissos. Então, eu espero que essas situações não influenciem dentro de campo.
Olha, tomara que sejam incêndios isolados e não um incêndio generalizado. Porque se essa moda pega, Cicinho, e outros clubes também começam a mostrar que não estão cumprindo os acordos, vai ser difícil trabalhar para jogadores, técnicos, todo mundo. Renata, essa moda pega? Não, essa moda já pegou, né? Nós estamos falando o quê? Eu joguei no Atlético Mineiro de 2001 a 2003. Uma das causas de eu ter saído do Atlético Mineiro, pego meu passe na justiça, foi questões salariais, né? 7 meses de salário e 14 de fundo de garantia. Foi quando eu peguei meu passe e vim para o São Paulo. Peguei o São Paulo sem problema. Hoje já se enfrenta esse problema. Então, isso, digamos que é uma cultura no Brasil, né? Os clubes esperam que vai completar o 3º mês que o atleta pode entrar na justiça, eles vão e pagam. Então, é coisas do futebol brasileiro. 95% dos clubes estão atrasados. 95% Muito dos pouco clubes time atrasam. que paga em dia, Renato. E outro, esse negócio de salário na carteira e direito de imagem, só pago da carteira. Que aí não tem jeito, O de né? imagem É o que é o recebe primeiro depois. que vão reclamar, né? Mesmo sendo menor, né? Agora, é o seguinte, enquanto a gente está aqui acompanhando o retorno do Brasileirão, Copa do Mundo de Clubes, teve Copa do Nordeste e olha só, o Bahia, o Ceará, o CSA e o Confiança estão na semifinal da competição e o Vitória trocou de treinador, saiu o Thiago Carpini, entra Carille contra o meu Inter no Brasileiro. As surpresas nos comandos técnicos, sai Carpini, entra Carille. E agora, Rona, melhora muito, muda radicalmente, isso sim. O esquema tático muda muito, porque o Carille é um cara mais conservador, né, no lado defensivo. Então, um cara que monta seu time praticamente pela defesa, depois que ele vai tentar ver o ataque. Então, vamos esperar para ver. Agora é um cara iluminado, é um cara que tem estrela, o Carille, né? E vai pegar quem agora? Né? Só meu Inter. Roger Machado já estava fazendo totalmente um projeto voltado para o Thiago Carpini, as ideias dele. Agora, Carille neles, hein, Edu? Não dá para entender o Vitória. Não, calma, Roger, só no Brasileirão, não vamos ainda conversar essa hora. Renato, não dá para entender o Vitória. Tiveram quase 30 dias para treinar, jogaram um jogo e já manda o cara embora. Então, qual convicção que a diretoria do Vitória tem? Tiveram tempo, então mandasse o Carpini embora antes, né, da parada, e aí daria tempo para o treinador trabalhar, colocar o seu esquema tático. E aí vai um jogo, perde e já manda o cara embora. Então, é muito difícil. Eu gosto mais do Carpini do que o Carille. Agora, vamos ver. Então, boa sorte aí, ó, Vitória. Cicinho, para você, pode dar certo essa mudança? Vai dar certo? Tem chances? Eu tô na mesma linha do Edu. A gente fica imaginando, né? Imagina, o jogador, ele tem 30 dias para trabalhar aí e tem aquela... Já tá habituado com o treinador. Aí tem uma troca. O Carille é um ótimo treinador, né? E pega aí uma equipe na qual ele vai tentar implantar a maneira dele de jogar. Se vai dar certo, é o tempo que vai dizer. Mas que é um grande treinador, isso sem sombra de dúvida. Seguiremos com Brasileirão, Copa do Mundo de Clubes, treinadores, Mercadão da Bola, tem muita coisa acontecendo. Mercadão Carioca da Bola, começando a se movimentar, especulações, chegadas, confirmações, tudo no canal Jogo Aberto do YouTube. Na sequência, muito mais ao vivo aqui com a gente. Ai, acordei sonhadora, Brasil. Sonhando, imaginando. Aí lembrei que era tudo sonho mesmo. Bom, o PSG não é sonho, é realidade. Que realidade, hein? Realidade das goleadas, do bom futebol, do coletivo. E é assunto para a sequência do Jogo Aberto. Tá acabando! Olha quanta coisa já aconteceu. O resumo aparece no chaveamento, na tabela da Copa do Mundo de Clubes. Foi intensa. Foi legal, teve aprendizado, lição, teve tanta coisa boa, craque, teve decepção. Só que no final, quem diria? Paris Saint-Germain, um dos favoritos, confirmou a sua condição de time que chegava pesado lá nos Estados Unidos. Só que o Chelsea não estava muito cotado para ser o outro lado da história. E agora, a final acontece entre a equipe inglesa e a equipe francesa. Então a gente vai mostrar o que aconteceu no jogo do Paris Saint-Germain, que detonou a
amassou, passou por cima, destruiu o poderoso Real Madrid. Botaca. É verdade que a camisa pesa. De diferentes cores, tamanhos, formatos, a do Real Madrid carrega 9 títulos mundiais e muita tradição. Mas nem mesmo a camisa mais pesada resiste a erros do atual melhor time da Europa. Intenso, o PSG precisou de 5 minutos e um erro do Asensio para abrir o placar. Dembélé roubou a bola, venceu a disputa com Courtois e deixou Fabian Ruiz no jeito para finalizar. Depois foi a vez do experiente Rüdiger vacilar. O alemão foi desarmado e Dembélé ampliou. São coisas que passam, são coisas que não queremos cometer erros, claro. E no vestuário estavam todos motivados, sabemos o nível que são, então estavam bem tranquilos. Nenhuma camisa consegue pesar mais do que a organização, a eficiência e o entrosamento. O terceiro gol do PSG é a prova disso. Em menos de 1 minuto, o time do técnico Luiz Henrique tocou nada menos do que 36 vezes na bola. Hakimi foi lançado pelo Dembélé. Eles tabelaram e a bola encontrou Fabian Ruiz. Com o corpo, ele se livrou da marcação e fez mais um. La presión que hemos hecho, sobre todo la de los delanteros, que sabemos que presionan siempre. Los 2 primeros goles vienen de Us, ¿no? que ha presionado, que ha podido robar balón y bueno, hemos podido meter gol. 3-0 antes do intervalo e poderia ser muito mais, com Kvaratskhelia e Dembélé dando trabalho. Hoy hemos visto durante esos 55-60 minutos un jugador determinante, un jugador único, un jugador diferencial, un jugador que es bonito para cualquier aficionado de cualquier equipo ver jugar y espero que esté en condiciones para la final. O quarto gol seria do Doué, mas a arbitragem identificou impedimento no começo do lance. Mbappé era um dos personagens da partida. Começou o dia fazendo uma postagem em que usava a camisa do ex-clube. Em campo, não teve provocação nem efetividade. Foi só na reta final que o Real Madrid tentou reagir. O time de Xabi Alonso se lançou ao ataque com Valverde e até com o Militão, que voltou a jogar depois de 8 meses afastado por lesão no joelho. Estou me sentindo bem, né? E feliz de poder estar jogando de novo. Foi um momento muito difícil para mim de novo, de estar tendo outra lesão de cruzado, mas acho que eu me preparei bastante. O PSG sacramentou a vitória com mais um. Num belo contra-ataque, Barcola foi lançado, cortou a marcação do zagueiro brasileiro e deixou Gonçalo Ramos na posição perfeita. O Paris Saint-Germain estende sua melhor temporada em 55 anos de história e é finalista da Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que independente de 1-0 ou 4-0, a gente sempre vai colocar o nosso jogo em prática e a gente vai respeitar o adversário, sempre fazendo o nosso jogo, sempre tendo a bola e acabando tendo mais oportunidades de poder fazer gol. E assim a gente conseguiu marcar 4 gols hoje. Nosotros sabemos lo que debemos hacer y nos queda un partido más, último esfuerzo y vamos a intentar ir a por el título. O Real Madrid entra de férias, mas consciente de que há muito trabalho pela frente. Xabi Alonso está no comando do clube espanhol há menos de 2 meses. El partido de hoy es el final de esta temporada, no es el inicio de la siguiente. De este partido sacaremos cosas para um futuro. A camisa pesa, é verdade, mas não mais do que o futebol.
Gente, era uma expectativa altíssima, duas grandes forças. O PSG atualmente campeão da Champions, com números incríveis. Nesse torneio, nos Estados Unidos, goleando. Perdeu para o Botafogo, com 4 titulares a menos, não conseguiu se recuperar. Mas, de resto, só fez o que deveria acontecer. E é uma equipe que arranca elogios, que tem esquema tático, que tem comprometimento coletivo. Sim, ontem eu perguntei para você, mas o Real Madrid, você já passou por lá, jogou, tem um amor, tem uma história com esse clube, e você falou, o problema é o PSG. Renato, e o PSG, essa equipe é ser batida, né? Com o Luiz Henrique aí, que já vem com um trabalho há um bom tempo, foi encaixando suas peças, onde todos falavam, tá saindo os principais jogadores, mas ele, com as peças que tem aí, tornando uma equipe, não vou falar imbatível porque perde sim, mas uma equipe que sabe muito o que quer. Enquanto o Real Madrid está tentando juntar, né, implantar, ou melhor dizendo, a maneira de jogar do Xabi Alonso, mas assim, é difícil encaixar, porque você pega aí, você vê jogadas muito individualistas, principalmente o Mbappé, querendo resolver sozinho, não é dessa maneira. O Real Madrid sempre foi também uma equipe conjunta aí, os jogadores se entendendo. Então o Xabi Alonso vai ter muita dificuldade. E para mim, esse Mbappé aí, ele é um divisor de água aí, divisor de grupo, né? Porque quando ele entra, o Real Madrid não joga bem. Se você pegar os jogos do Real Madrid nessa competição, sem o Mbappé foi um time. Com o Mbappé, praticamente não anda. Fez um gol de voleio, mas é pouco pro Real Madrid. E o Gonçalo Garcia vinha jogando muito bem, só que o confronto era contra o ex-time do Mbappé, tem um imbróglio aí até judicial, e é difícil não colocar, pensando antes do jogo, como que você não vai usar o Mbappé na partida? Agora, eu só digo uma coisa, eu não acho feio quando você está tomando 2-0, se tiver que mudar, ainda mais uma equipe como o Real Madrid, muda. Xabi Alonso não espera tomar um terceiro como foi em 24 minutos do primeiro tempo, estava 3-0 no placar. E Ronaldão, a gente vê que o PSG, ele não desliga, ele não diminui o ritmo, o ímpeto, eles fazem o placar, arrasam adversários e aí eles querem mais, tem essa força de vontade. É verdade. Ontem nós falamos do favoritismo do PSG, né? Que colocamos até 51% a 49%, mas a verdade é que foi um amasso, e um time que queria jogar. Ontem eu olhei o time do Real Madrid, parecia a zaga do Corinthians, velho. Todo mundo passeava. É impressionante. Eu falei, será que... Não, Asensio e Rudiger, eu não sei se eles dormiram. Então, aí tem um lance do terceiro gol, se eu não me engano, que tem um contra-ataque que sai. Você vê o volante dentro da área marcando. E cadê os zagueiros, velho? É impressionante. Foi um amasso. E vou falar mais pra você, hein? O Chelsea aí no final do último jogo aí, que abre o olho, pode tomar uma goleada também, hein? Porque esse time, é o que você falou, não desiste. É o jogo inteiro. Na força máxima, no interruptor ligado no último, aquela coisa toda, aquela volúpia, vontade de jogar bola. Aí depois você vê a entrevista do treinador que perdeu. Ele falou, olha, agora vamos pensar nas férias. Pô, dá uma dura nos caras, velho. O time do Real Madrid foi um manhaca, mas um manhaca. Parece que sentiram, estavam com um caminhão de areia nas costas. Brincadeira. A zaga péssima, sim, ontem, Edu, não é? Edu, o assunto é pra ele, a zaga. O Rudiger e o Asensio foram péssimos. E o Rudiger é um zagueiro que eu, particularmente, gosto bastante. A escolha dele de colocar o Valverde na lateral e não no meio-campo já enfraquece o meio-campo contra ali um trio, que é João Neves, Vitinha e também o Fabiano Ruiz, que fez 2 gols na partida. Então, gente, a estratégia deu toda errada, o ataque do Real Madrid não funcionou e o Paris Saint-Germain, do goleiro até o último atacante, muito bem. O Real Madrid estava com delay, né, Renato? Estava sempre chegando atrasado nas jogadas. E você pega o Valverde, como a gente estava falando que o Cicinho sempre destacando, um dos melhores do Real Madrid, você pega e coloca na lateral. O meio de campo é onde que você ganha e perde jogo. Você ali é questão de se impor. E o PSG se impôs no meio de campo. Os jogadores que jogam ali no meio de campo do Real Madrid, do PSG, é brincadeira, Renata. A movimentação, as movimentações, as triangulações que eles fazem, né? Não tem posição fixa ali, uma hora está na defesa, outra hora está no ataque. Então você vê um time bem treinado do PSG e você pega um Real Madrid. É claro que o Xabi Alonso acabou de chegar, ainda vai implementar ainda sua filosofia de trabalho,
mas vai ter muito trabalho realmente. E eu vou falar um negócio para você, Renato, ficou barato esses 4-0, porque antes de tomar o primeiro gol, o Courtois já tinha feito 2 defesas ali, que era brincadeira. E no segundo tempo, ele só administrou, né, teve mais chance. E eu acho que eles ficaram um pouco com dó do Real Madrid, porque ia ser uma goleada histórica nesse jogo de ontem. Kvaratskhelia, Doué, Dembélé jogaram muito, os 2 laterais, o Nuno e o Hakimi, o que tá jogando. Gente, o Hakimi, se a gente fala muito no meio, tem que falar porque realmente é o destaque, mas o que ele acompanha, o quanto ele vira ala, o quanto ele se movimenta, volta para marcar, é impressionante. O batimento dos jogadores do Paris Saint-Germain parece que não altera. Você olha a equipe adversária, os caras estão assim, ó, bufando. O do Paris Saint-Germain, o Vitinha e o João Neves, eles não transpiram, cara. Eu nunca vi um negócio de 48 graus, os caras não transpiram. E aí você pega um meio campo e você dá liberdade para os caras jogar. Agora, ontem também, quem não apareceu, uma pena, uma lástima, é um dos meus jogadores preferidos, o Vini Júnior. E aí até tem uma imagem que ele estava rindo no banco, isso viralizou, que como que o cara pode sair do jogo, tá tomando 3, depois 4-0 e rir, dar risada. Na Espanha isso não pegou bem, não, né? Não, isso aí viralizou mal. Já estão falando que ele pode já ir para o banco de reserva. Já estão cogitando isso, né? Que está na hora de colocar o Vinícius Júnior. Eu estava lendo alguns meios de comunicação, né? A questão de jornais da Espanha. E eles estão batendo nessa tecla, que já há um bom tempo ele não vem jogando e que já é na hora do Xavi. Quem apareceu mais pro jogo, o Mbappé ou o Vini Júnior ontem? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, acho que foram os dois. Na verdade, assim, o meu ponto de vista, o Mbappé, ele tirou o espaço do Gonçalo, que vinha fazendo grandes jogos. Então, assim, o menino teve que tentar se descobrir dentro do campo. O Mbappé, eu não teria entrado com ele. A questão do comprometimento, Renato, e da fome. Os jogadores do PSG, você vê que eles estão com fome de querer ganhar, de querer competir. E olha que ganharam o principal troféu da Europa, recentemente. Entendeu? Um detalhezinho também importante, eu deixei separado, a zaga brasileira, Marquinhos e Beraldo, que não foi incomodada, não trabalhou muito, não sujou o uniforme, e o goleiro Donnarumma. E eles têm uma espécie de parceria também fora de campo. Olha só, o Donnarumma ajudou o Beraldo, levantou o Beraldo para que ele pudesse receber um beijo da esposa, namorada, enfim, da sua companheira. Olha que cena bonita, o pessoal tá brincando na internet que foi uma assistência aqui do Donnarumma. Mas isso mostra o ambiente, né, Renata? É coisa linda, ganhar do Real Madrid, chegar numa final. Né? E o amor, é o amor. Olha, Cicinho! Porque nessa hora aí, romântico, Cicinho. Nessa hora, boca seca, bafo, dá beijo na boca. Suor, hein? Que é isso, Cicinho? Aquele suor também. Não é não? Caloraço. Calor, boca seca, tem que amar mesmo. Agora é o contraste, voltamos para o nosso futebol, quero falar do Santos, porque tem amistoso hoje e a previsão, a expectativa é pela presença do Neymar e também do filho do Robinho, estreando como profissional no Peixe. De minhas lágrimas e emoção. De visual novo e pronto para entrar em campo. Neymar treinou ontem, está com condições de jogo e deve jogar desde o início no amistoso de hoje contra a Desportiva Ferroviária no estádio Kleber Andrade. O craque, que fez questão de proteger um novo look, e a equipe desembarcaram ontem no Espírito Santo e receberam carinho da torcida capixaba. A importância do Neymar para nós dentro da equipe é grande e para o torcedor brasileiro, para o torcedor, até torcedor do mundo, né? É importante pela grandeza do atleta. E a delegação santista tem novidade. Robinho Júnior, que estava na base do Peixe, viajou com a equipe e pode participar do amistoso. O garoto deve usar a camisa 7, a mesma do pai. O jovem de 17 anos deve assinar sua renovação de contrato nos próximos dias e ainda não estreou pelo profissional. O Santos contratou 2 reforços nesta janela, o volante William Arão, ex-Panathinaikos da Grécia, e o lateral direito Igor Vinícius, que veio do São Paulo. O volante não viajou para o Espírito Santo, ainda precisa de tempo para se recondicionar fisicamente. Mas Igor Vinícius tem chance de fazer sua estreia logo mais e entrar em campo pelo menos por alguns minutos em Cariacica. Estou me sentindo bem, conhecendo a equipe ainda, né, características dos jogadores e também entendendo a forma que o Kleber gosta de jogar. Fico à disposição do treinador, né, do Kleber. Acredito que tenham condições de jogar. O adversário do Peixe de hoje disputa no momento as quartas de final da Copa Espírito Santo e desde 2017 não faz parte de nenhuma divisão do futebol nacional.
Encontramos um bom adversário, a Desportiva Ferroviária, né, que vai nos receber lá em Cariacica. E vamos fazer um jogo de preparação. Pretendo usar duas equipes, a equipe principal e a equipe que pode ter como objetivo o crescimento de alguns atletas no grupo. Como a partida contra o Palmeiras, que aconteceria nesta rodada pelo Campeonato Brasileiro, foi adiada, o Peixe só volta aos gramados oficialmente na próxima quarta-feira contra o Flamengo na Vila Belmiro. Mais tempo para o Santos tentar se recuperar do Brasileirão. Com uma campanha irregular, o Santos amargou na zona de rebaixamento no primeiro semestre, mas conquistou uma vitória crucial sobre o Fortaleza na última rodada, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um resultado que tirou o time da zona de rebaixamento. O técnico Kleber Xavier acredita na reação. Neymar se recuperou, renovou o contrato e o visual, e agora espera renovar o futebol do Santos em 2025. Neymar deve ter sentido uma vontade de participar dessa Copa do Mundo de clubes, vendo os melhores, só o sucesso para muitos. Edu Dracena, agora é uma oportunidade, um amistoso, uma chance de dar aquela desenferrujada, começar a pensar no Campeonato Brasileiro mesmo. Sim, Renata, é claro que a grande expectativa é o retorno do Neymar, né? Vamos ver como que ele vai se comportar dentro do jogo, não sei se vai jogar os 90 minutos ou não. E também ver o que o Kleber treinou, né? Nesses 15 dias, 15, 20 dias aí de pré-temporada aí no Santos, porque a gente sempre cobrou aqui com relação a ideias de jogo. Então, tomara que ele tenha conseguido colocar essa ideia para os jogadores e eles possam performar dentro do jogo. E como falou, a expectativa aí do filho do Robinho é bem legal. Tomara que o moleque tenha o mesmo sucesso que o pai teve no Santos, né? Porque é uma história muito bonita como atleta profissional de futebol. Então, boa sorte e estamos curiosos para ver o que o Santos vai apresentar logo mais, Renata. Rona, você pediu o Kleber Xavier fora do Santos. Você acha que não é um técnico que tem já envergadura para esse time? Continua com a mesma ideia? Acha que ele pode reverter esse jogo? O Santos até saiu da zona do rebaixamento, mas não vai bem na tabela. Não vai bem na tabela e muitas vezes se complica jogando em casa, não tem um conjunto muito forte. Isso bate no treinador. Cai todo esse peso pro treinador. Mas ele nas férias, ele já sobreviveu. Vamos ver se estão gostando dele lá. Eu acho que estão gostando dele, para ele sobreviver nas férias. Muito bem, já mais Mercadão da Bola. Vem comigo! Vou falar de Mercadão da Bola na sequência. Muito bem, São Paulo é o assunto, Cicinho. Tem chileno na parada. A gente vai mostrar que o São Paulo está olhando o Mercadão da Bola e que Hernan Crespo já pede reforços. Tá chegando a hora. O São Paulo voltará aos gramados contra o Flamengo. Hernan Crespo fará sua reestreia pelo clube. O contato do argentino com a torcida em casa vai demorar um pouco ainda. Afinal, neste sábado, o jogo é no Maracanã. Quarta enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança, para depois receber o Corinthians. A propósito, que sequência, hein? Não é à toa que o Brasileirão é prioridade. A urgência é o Brasileirão. O tricolor tem apenas 12 pontos em 12 jogos. Venceu 2 partidas na competição. É o time que mais empatou 6 vezes. Crespo tem quase todo o elenco à disposição. O pessoal está se recuperando de suas lesões. As últimas novidades são Ferreirinha e Lucas, que treinam desde o início da semana e vão ao Rio de Janeiro. Lucas Ferreira, com dores no quadril, é dúvida. Continuam fora Luiz Gustavo e Caleri. Ontem, Rian Francisco, Henrique e Luca não treinaram, pois estão com o time sub-20. E é importante ressaltar os meninos de Cotia, afinal Crespo está de olho neles. Então, que tengas 38 anos ou tengas 18, personalmente é exatamente o mesmo. E o São Paulo continua no mercado. Precisa de reforços para a zaga, lateral direita e ataque. O nome do momento é Gonçalo Tapia, chileno de 23 anos, que pertence ao River Plate. O atacante se destacou na Universidade Católica e também defendeu a seleção sub-20 de seu país.
Olha, eu confesso que como o Chile não anda na sua melhor fase faz tempo, não é? O Gonçalo Tapia não é um jogador que eu conheça profundamente, eu acompanho o trabalho dele, mas a gente sabe que tem todo um departamento de scout, treinador novo chegando no São Paulo, Hernan Crespo muito ambientado com o que acontece na América do Sul, e esse é o reforço pretendido, Cicinho. É uma boa contratação, é uma aposta, é o quê? Na verdade, como você classificaria esse interesse do São Paulo? Renata, mercadinho da bola pro São Paulo. Mercadinho? Mercadão da bola. Mercearia? Não, é jovem, né? Não adianta também o torcedor São Paulino criar grandes expectativas concernente à qualidade, porque é um jogador rápido, um jogador que joga pela ponta e, assim, despontou muito bem no início de carreira, uma promessa chilena ali na Universidade Católica, mas quando foi para o River não jogou. Então o São Paulo está contratando, confiando naquilo que o Crespo está pedindo. Mas não adianta falar que é mercadão, não, é mercadinho. Se chegar e jogar muita bola, aí top, mas não dá para falar, até porque jogou pouquíssimo no River. Edu Dracena, uma pergunta mais ampla. O que esperar do São Paulo agora para esse segundo semestre? Olha, Renata, é claro, com um novo treinador, vamos ver que o Crespo, né, ele foi o que melhorou desde a saída dele, né, com o retorno. É claro que o São Paulo tem um bom elenco, sim. O que eu falo sempre, vou bater na tecla, Renato. O treinador, o bom treinador é aquele que tira o máximo do seu atleta. Então, tomara que o Crespo possa tirar o máximo desses atletas do São Paulo, porque tem bons jogadores, sim, no elenco do São Paulo. E o São Paulo, com certeza, vai estar ali brigando ali entre os primeiros. Não sei se vai brigar pelo título, mas vai estar ali entre quinto e sexto colocado do campeonato. Olha, vai subir bem na tabela, então, hein? Caramba, que coisa. O Edu está otimista, Brasil. Ronaldão, tem Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Nas Copas, o São Paulo, pelo menos no primeiro semestre, mostrou mais competência. Agora, no Brasileirão, ainda está patinando. Patinando pela ausência de grandes jogadores, né? O Lucas é um grande jogador, o Oscar também é um grande jogador. E o São Paulo ficou sem. E acabou perdendo até o Zubeldia por causa desses jogadores que não se apresentaram. Mas agora, olhando para o Cicinho, nas declarações do Cicinho... O São Paulino, o torcedor São Paulino, que se prepare para coisa ruim esse ano. Eu tô mais otimista do que ele, pô. Porque o Edu tá mais otimista que o Cicinho. Então, meu Deus do céu. É porque eu sei que vocês falam o contrário. Esse negócio de nunca caiu, pode ser esse ano aí, hein? Sei não. É muita oração mesmo. Vai descer, vai, negão, solta, que ela deixa pra você, negão. Não, mas vai descer. Não vai descer, não. Vai. Vai. Isso daí é pro Corinthians. Quem sou eu pra falar em descida hoje? Descida, não quero saber disso. E a tabela aí? Vamos ver a tabela hoje, meu Deus. PSG, cadê você? Chelsea. Olha, tudo que eu desejo é uma vitória, mas não vitória no caminho. Sim, então... vai ser o Vitória mesmo. Vou até trocar o assunto, vem comigo. Da minha época, legal. Já tem o Mercadão da Bola do Palmeiras por aqui. Mas é o seguinte, Ronaldo hoje está na base da fofoca, né? Ontem o Memphis Depay não apareceu. Hoje, segundo a nossa Tati Tavares, ele estava lá treinando, organizando a vida. Tati, alguma novidade nessa movimentação Corinthians e Memphis Depay? Oi, Renata, boa tarde pra você, de volta aqui no Jogo Aberto. Agora te ouvindo um pouquinho melhor, conseguindo conversar melhor com você. É isso, temos algumas novidades. Memphis Depay está aqui no CT Joaquim Grava, né? Ele faltou o treino de ontem, sem dar nenhuma justificativa inicialmente para a diretoria. Mas vou te passar, então, o que aconteceu hoje por aqui. Por cerca de 9h20 da manhã, o Memphis Depay chegou no CT. Logo que ele chegou, ele se reuniu com a diretoria. E aí, o diretor jurídico do clube, Leonardo Pantaleão, passou por aqui. A gente tentou falar, mas não conseguiu. Mas conseguimos a informação que teve sim uma reunião com o Memphis Depay para poder debater sobre a falta do treino de ontem. Só que ainda não sabemos a justificativa. Em breve o clube deve soltar uma nota aí, mas também não se assuste se a nota for naquele tom ali de problemas pessoais ou algo particular já resolvido com o jogador. O Memphis foi para o campo, está treinando normalmente com o grupo e chega também uma informação de que teve uma reunião no campo. Memphis Depay e jogadores
além do executivo Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, que é o cara responsável por ouvir ali os jogadores e passar todos esses problemas para quem está em cima, né, para o presidente do Corinthians. Bom, o Timão passa por um momento financeiro muito complicado. A gente lembra aqui que semanas atrás os advogados do Memphis Depay notificaram o clube por conta de atrasos no pagamento. O Corinthians devia 6 milhões de reais para o Memphis Depay. Pagou 1,5 milhão em relação aos direitos de imagem. Ainda falta um pouco mais de 4 milhões de reais em relação à premiação do Campeonato Paulista. Mas vale destacar também, Renata, que outros jogadores do elenco também têm direito à premiação, não no valor que o Memphis tem, mas nenhum jogador recebeu ainda em relação à premiação do Campeonato Paulista. Então, mas o Memphis Depay, no contrato dele, tem ali algumas regalias, né? Como eu disse na primeira entrada, ele mora num hotel de luxo que é bancado pelo Corinthians, isso estava no contrato do jogador. Ele também tem direito a segurança privada, seguranças que atendem só ele durante o dia inteiro, e essa empresa de segurança não tinha recebido até terça-feira, assim como os jogadores e funcionários do clube. Mas na terça-feira o Corinthians pagou os funcionários, pagou os jogadores com um dia de atraso e aí pagou também a segurança. Fica aquela dúvida, será que o Memphis não veio treinar por conta da falta de pagamento da segurança? O que a gente sabe até o momento é que os salários estão quitados. Memphis conversou com a diretoria e com os jogadores. Estamos aguardando agora um posicionamento do Corinthians. Renata, volto com você. Obrigada, Tati Tavares, ao vivo do CT do Timão. E eu tô curiosa para saber qual será a justificativa para essa história, esse atraso. E no caso do Memphis, um desaparecimento. Não apareceu ontem na atividade. É lá do jogo aberto, pleno, esperando para saber por que o Memphis Depay não apareceu no treinamento ontem. Mas tudo bem, hoje ele voltou, tá tudo certo, a princípio, mais ou menos. Sei lá, vamos saber. Eu tô aqui vendo, tentando fazer umas contas, né? Pra ver se o Mateuzinho, será que tá tudo em guia? Não tinha pensado nisso, honestamente. O Biduzinho, se ele não quiser treinar, não precisa, viu? O Biduzinho, o Mateuzinho, se não quiser, nem aparece aí. Vamos ver o Mateuzinho, o Biduzinho, quem mais? O zagueirão lá, o zagueirão, não chega em ninguém, o Kaká também, Ramalho. Vocês estão em guia? Se não tiver, ó, eu passo aí e pego vocês para levar vocês pro aeroporto, pra rodoviária. Eu levo. Gente, Marco Aurélio Cunha está aqui. Está muito corintiano todo hoje. É o Zorro. Zorrinho. Uma cor só, monocromático. Marco, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Ronaldo, o Memphis levou atestado ou BO? Fez atestado. Meu doutor Santos. Levou a música que ele compôs. Se for BO, aí... Vamos lá, vamos torcer para dar tudo certo. Olha, uma coisa é estar corintiano, a outra é ser corintiano. Chico Garcia! Entendi a referência. Agora, uma coisa eu tenho certeza. De tédio, o torcedor do Corinthians esse não morre. E nem a gente. No way, não tem jeito. Cicinho, chega mais segundo tempo agora do jogo aberto. Hoje você tá daquele jeito, hein? Tá animado. Boa tarde, Renato, os novos amiguinhos. Não dá pra falar muito do Ronaldo, porque lá em casa também não tá tão legal, não. O tricolor também. O mercadinho do tricolor também tá pequeno. A feirinha. Mercadinho, a mercearia. A banquinha. Não é nem mercadinha, é banquinha. Mas aqui a gente une times no jogo aberto, como São Paulo e Palmeiras, né, Edu? A gente faz isso sem problema nenhum, na cara dura, tranquilo, tá tudo ótimo. Edu, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, meus amigos. A realidade é dura, hein? A realidade é fácil ficar torcendo pros outros perder, disputar o Mundial. Aí quando vem a realidade, o pessoal pode descontar, pode descontar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu tava pensando o seguinte aqui, não tem ninguém pior que eu, né? Zona do rebaixamento. Mas eu lembrei que o Capelanes, ele já está num lugar onde eu não quero pertencer outra vez. Jamais, não quero nem imaginar. Capela!
Se afaste, Vem, por olha aqui, favor. Alguns estarão lá no ano que vem, viu? E lá, ó. Agora, se for pro Depay, E se tiver lá, a gente vai te encontrar. Não, a gente vai subir esse ano, a gente vai subir. Agora, se for pro Depay não aparecer a cada atraso que tem, ele nunca mais veste a camisa do Corinthians, hein, velho? Vai virar o Oli. Onde está Depay, hein? Tá fazendo música. Pois Tá é. treino lá, ó, Bom, jacaré. a pergunta eu transfiro. Onde está Everton Guimarães, o muchacho? Nossa senhora, Olha, ai, avisa, não assusta. Dá um chapéuzinho pra ele e o Hulk pegar dinheiro, ó. Não tá parecendo um belo pote de mostarda? Isso é um vagalume gigante. Trabalhando na E o Hulk, hein, Bibido? Olá, que tal, muchacho? Ó, muchacha, em primeiro lugar, boa tarde, muchacha, muy guapa sempre. Gracias. Tem uma informação já de bate-pronto, não posso esperar um momento, porque afinal de contas é algo Até o celular combina com a factual. camisa. O Dan Stubach, que é um grande ator, apresentou aqui o nosso CQC, né, um comunicador de mão cheia, assiste a gente e tal. O Dan Stubach acabou de postar no Twitter dele, não sei se importa alguém, mas Memphis está saindo do Corinthians. Então, dorme com um barulho desse aí, Ronaldo. Ele chegou de manhã pra treinar e deve estar saindo pra almoçar. Nossa, ele veio com a sola na mão, hein? Que isso? Eita. Eu acho que ele vai almoçar Você com o Hulk. Ele vai almoçar com o Hulk hoje à tarde. Ele tá saindo do CT pra almoçar com o Hulk, pra saber como é que fica sem receber tanto tempo, né? Ele que vai pagar o almoço, né, o Everton? Não, quem vai pagar o almoço é o Everton. Chico Garcia, essa informação, o Everton trouxe crédito, trouxe a fonte, e você, como bom jornalista, sabe que isso importa. Será fim de linha para Memphis Depay no Corinthians? É que tá estranho, né, Renata? Não é só o pagamento que não foi feito em relação à premiação do Paulista, porque, pelas informações, ele notificou o clube nos últimos dias dizendo que, se não pagassem, ele iria deixar de cumprir suas obrigações profissionais. E aí, coincidentemente, tem uma folga na terça, um treinamento na quarta e ele não aparece. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Por que nós não sabemos ainda? Porque a diretoria do Corinthians, qual diretoria, né? A gente está falando de uma presidência transitória em que o Fabinho Soldado abre uma janela hoje, vocês sabiam? Abre uma janela. Ele tem que estar preocupado com outras coisas, mas não, aí tem que apagar incêndio aqui e ali. Ele não é o dono do clube, ele não tem a caneta, ele não tem essa responsabilidade, ele não é o presidente. Ele tem que cuidar de outras coisas, mas talvez tenha que apagar alguns incêndios ao invés de fazer aquilo que ele deveria fazer, que é reforçar o time. Mas nem isso ele consegue, até porque não tem dinheiro para isso. É um clube abandonado. O Memphis está percebendo essa instabilidade, é um caos político, administrativo, financeiro, o dinheiro não cai, ele não sabe quem é o presidente, ele não sabe qual é o futuro do clube. Então, assim, ele tem uma representatividade, a Tati trouxe a informação, outros também não receberam, mas ele tem um tamanho, uma representatividade e está acostumado com um tipo de profissionalismo que não está rolando, que não está acontecendo. Então, como nos últimos dias ele fez uma postagem, apagou, ele fez musiquinha para lá e para cá e não sei o quê, tem alguma coisa errada. Não é normal o que está acontecendo. Ele está no seu direito de cobrar, mas a verdade é que o Corinthians está tão à deriva, é um navio sem timão, com o perdão da redundância, né, que gera esse tipo de consequência. Capelanes, você tem informação, você conversou, aquele povo dos bastidores, tem alguma solução para esse caso? Qual seria a solução, né? Boa pergunta que você fez. Eu, inclusive, estava falando com o Fabiani aqui, que é um dos caras que mais entendem de Corinthians, está lá no CT, inclusive acabou de me falar por WhatsApp que ele está treinando, como se nada estivesse acontecendo. Agora, a gente sabe que tem muita coisa no bastidor acontecendo. Eu acho assim, Rê, vou ser bem sério, também não vou ser engenheiro de obra pronta. Quando o Depay chegou, acho que, não vou falar por todos, mas vou falar por mim, eu aplaudi. Porque eu acho que é uma contratação não só midiática, mas não é um cara que está em reta final de carreira. Não é um ex-jogador em atividade. É um jogador que vai jogar daqui menos de um ano a próxima Copa do Mundo. É um cara que joga em alto nível na seleção do seu país. É um cara que joga em alto nível quando está bem fisicamente, com a cabeça no lugar, aqui no futebol brasileiro. A gente sabe que ele sobra. Por mais que talvez ele esteja devendo nessa temporada, como eu acredito que sim, sumiu em Libertadores, sumiu em Sul-Americana, na final do Campeonato Paulista foi campeão, é bem verdade, mas não foi o protagonista e é pago muito bem remunerado para isso. E quando é pago também, porque estavam devendo até outro dia. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, eu acho que para você trazer esse tipo de jogador, você infelizmente, desculpe aqui é o termo, talvez meio chucro, mas você tem que abrir as pernas demais. Foi o que o Corinthians fez. O Corinthians se abriu para esse cara de uma forma que você não consegue, devendo o que se deve, com a situação administrativa caótica, com péssimas gestões, vindo do pior presidente da história do Corinthians, do William Monteiro Alves, acompanhando a péssima gestão do incapaz Augusto Melo, chegando até essa gestão que está perdidinha no pagode. Infelizmente, eu acho que seria bom para as duas partes o seguinte,
Depay, o seu contrato ele foge da realidade financeira do clube, a gente não tem mais condições, vamos fazer um acordo aqui e colocar um ponto final nessa história. Eu acho, respondendo a sua pergunta, que seria o melhor a se fazer. Foi bacana, foi legal, trouxe mídia, repertório, bacana, mas chegamos num ponto e na tampa. Então, se eu fosse o Corinthians hoje, tentaria uma rescisão amigável para que ele pudesse seguir o caminho dele e o Corinthians respirar da melhor forma possível, financeiramente falando. É por aí, Marco? Quando você não tem condições de manter um atleta desse nível, pelo caos financeiro, caos político que o clube tem, sai perdendo tecnicamente, mas pelo menos moralmente equilibra, perde um grande jogador, um talento. Eu contraria o Capelanes, eu acho que ele foi protagonista assim, no Campeonato Paulista, ele jogou muito, engoliu o Palmeiras naquela semifinal, então ele deixou o legado dele, que foi um título paulista. E se, óbvio, não puder pagar, lamentavelmente a gente abre mão e o clube deixa um grande jogador e tenta buscar outro no mercado com menor preço, com equivalência relativa de qualidade técnica. Eu acho às vezes mais importante manter o Yuri Alberto do que manter o Depay, que é um artilheiro, que faz gol e tudo mais, brasileiro, que pode ter revenda. Então, eu não vejo assim, nenhum jogador é insubstituível. Faz falta, mas se for para arrumar confusão, é melhor abrir mão. Cicinho aqui realmente tem que ver o que prometeram para o Depay, tem que ver como fazer um acordo amigável, como pagar isso, como organizar essa situação financeira. A princípio, me parece ser esse o problema, a questão de não pagamentos, algumas premiações que ficaram pelo caminho, especialmente do Campeonato Paulista. É difícil você chegar num acordo, o cara vai querer receber o que ele tem direito ou a gente não conhece o contrato. Esse contrato do Memphis Depay ele foi surgindo por pílulas, cada dia era uma novidade. Renata, eu tô junto com o Capelanes. Eu não vejo o Depay como protagonista. Eu não vejo o protagonista que empurrou 2 caras do Palmeiras lá que caiu pisou na bola. Subiu em cima da bola. Isso daí é protagonista. Então, assim, claro, contra time grande, ele nunca apareceu. Não adianta falar que ele fez grande. Eu não sei se o Corinthians teria evitado o rebaixamento, que é outra coisa. O ano passado... Isso, pra mim, é incalculável. Isso eu vou falar. Isso é olha, o Corinthians é que passou e passou muito bem. O Corinthians terminou em alta. Só que o Corinthians correu um risco sério. É isso. E muita gente esqueceu que o Corinthians patinou bastante e o Memphis foi protagonista, na minha opinião, no sentido de tirar o time dessa situação constrangedora. Eu já acredito que o Garra foi muito mais importante do que ele. Mas cresceu depois da chegada dele. Mas, assim... O próprio Yuri melhorou. A questão, ele não... Qual o benefício que ele trouxe pro Corinthians? Ele é um cara... Foi campeão paulista, mas o dinheiro... Que é outro título sobre o maior rival que você não calcula. Mas o dinheiro tá ficando tudo pra ele. Que ele subiu na bola, comemorou. O dinheiro tá ficando tudo pra ele. Então, assim, o Corinthians não lucrou nada. Venda de camisa, o torcedor do Corinthians sempre comprou camisa. Estádio lotado, sempre teve estádio lotado. Então, assim, o Memphis ele veio para se colocar acima do Corinthians. O Memphis ele quer ser o dono da cocada. Então, assim, em momento algum ele pensa o grupo. Um cara, para quem já jogou um cara como esse, ele... traz um grande problema pro grupo, porque ele não tá pensando nos outros jogadores. Do Corinthians? Exatamente. É o Mbappé do Corinthians, porque em momento algum ele tá pensando nos companheiros lá que não tá recebendo, nos funcionários que não tá... Por que ele não deixou de treinar lá no campo e foi cobrar pelos funcionários que estão sem receber? Então, assim, ele só pensa no dele. É sexo segurança, é hotel luxuoso. Então, assim, ok, o Corinthians prometeu, tem que cumprir. Mas eu tô na linha do Capelanes. O Corinthians não tem que entrar numa... Memphis, já não dá mais. Não dá mais, você não serve pra gente e pronto. Paga o que tem que pagar lá pra frente e pronto. Não serve ou eu não posso te pagar? Pois é. Não serve ou eu não posso te pagar? Não serve pro Corinthians. É que o Cicinho tem um ponto que ele não trouxe nada pro time. Não trouxe. Não trouxe o que ele trouxe. Já tem a nota oficial, é isso? Tem a nota oficial do Corinthians? Acabou de chegar a nota oficial aqui no meu telefone. Peraí, eu acho que a Tatiana Tavares tem também essa nota. Podemos passar pra ela, ela tá lá. Em loco vai trazer essa informação. Tati, acaba de sair a justificativa do Corinthians em relação ao caso Memphis Depay, é isso? É isso, Renata. Eu falei pra você para não se assustar se tivesse uma nota muito naquele lado de problema resolvido, problemas particulares. O Esporte Clube Corinthians Paulista informa que o atleta Memphis Depay apresentou-se na manhã desta quinta-feira no CT Joaquim Grava, onde esteve reunido com o presidente em exercício do Corinthians, Ismar Stabile, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior. Durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer
permanecer no Corinthians. Após as providências necessárias, a presidência trata o assunto como resolvido. Então, tudo indica que o problema era realmente financeiro. O Memphis Depay já justificou isso para a diretoria, conversou também com os jogadores e disse que deseja permanecer no clube. Agora é ver se o clube vai conseguir pagar aí tudo que prometeu ao Memphis Depay. Renata. Boa, Tati. Então, nota oficial já emitida pelo Corinthians, que o Capelani recebeu aqui também, concomitantemente. E agora, gente? Ele diz que permanece, que fica, que quer continuar jogando no Timão. Ronaldão, tá bom pra você? Eu acho que se ele não quisesse continuar, ele já não se apresentaria. Porque foi dito isso aqui, né? Que estavam devendo para ele e ele não ia se apresentar se ele não recebesse. Mas agora não me estranha ele continuar, porque eu conversei ontem com o Osmar Stabile, assim que fiquei sabendo dessa ausência do Memphis, e ele falou que ele queria conversar pessoalmente, acha fazer uma reunião hoje pela manhã, para saber qual o motivo que ele não apareceu e se ele ainda tinha vontade de continuar. Porque o Corinthians vai se desdobrar agora com o pessoal. É notório que vocês falaram aí, foi dito aqui também pelo doutor, que o Corinthians está passando por uma mudança também no lado presidencial. Então, ele não sabe em quem se basear, para quem correr. Quem então, é o você chefe? ter essa reunião, colocando as pessoas na sala ou na mesma sala para falarem a mesma língua, porque o Corinthians até aqui não teve renda nenhuma, não teve de onde tirar. Do patrocinador, do jogo, não teve. Então, foi bom até ter essa reunião e colocar esse tijolo em cima. Mas e aí? Vai continuar atrasado o salário? Mas o que me estranha é essa sua gentileza mendigando pro Memphis ficar. Não é, gente, não é mendigando. O Corinthians é maior pra do que mandar ele. embora, você tem que pagar também. Meu irmão. Também. E aí você vai ter contrato. que... E os outros caras, E será sabe que então, receberam? aí que tá. Mas, gente, desde o início, o Memphis nunca foi igual aos outros. Nunca foi tratado igual. Ele não vai ser tratado igual, porque ele não é igual, né? Não dá pra tratar igual os desiguais. Você não trata de forma igual os desiguais. O Neymar é igual no Santos, a gente fala alguma coisa? Você vai tratar o Memphis... Mas alguém você concorda? vai tratar o Kaká... Alguém igual concorda com o contrato do é. Neymar? Por exemplo, alguém contrataria o Neymar aqui? Alguém em sã consciência faria esse contrato ridículo que foi feito? Eu faria. Porque foi Por isso que o Neymar quebrados. Eu faria. É por isso que foi de cabeça. Eu faria. E por isso que o Santos está cada vez mais endividado. O Memphis rende mais ao Corinthians do que o Neymar até agora ao Chico, Santos. vamos trabalhar com custo-benefício. Trabalha com custo-benefício aqui. Tecnicamente. O custo-benefício de Depay, ele é positivo ou negativo? Eu acho que isso é relativo. Não, porque não é eu acho que ele foi relativo. protagonista no Paulista e no não rebaixamento. Eu te fiz uma pergunta. O custo-benefício do Mas Depay... o problema é que o Corinthians está quebrado, Capelanes. Aí sempre o custo-benefício vai ser ruim. Então acabou, você respondeu. Então o custo-benefício é mais custo do que benefício. Então é hora de você mandar embora. O Neymar, o contrato dele, gente, o Santos deve pro cara, velho. Qual o problema dever? Qual o problema dever? Vai pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Tá devendo, vai pagar. Só não pode pagar entregando o clube, Eu vou fazer uma né? pergunta aqui. Pelo amor de Deus. Uma pergunta administrativa. Se o Corinthians cai, a doutor, receita do Corinthians na Série B é diferente, não 10, caiu. 12 milhões. Não caiu. Mas por conta Não caiu. quem? Por Ô, conta gente, da mudança. mas eu acho que agora não dá pra olhar só pro Campeonato Paulista, o título, e nem pro Brasileiro, que foi uma virada espetacular no segundo semestre. Não, tem que pensar daqui pra prêmio. frente. O Corinthians tem condições de seguir com o Memphis. Não, tem isso é condições outro de ponto. arcar. É isso que eu tô pensando. Não adianta ficar pensando. Gente, já foi, já ganhou o Paulistão e não caiu pra Série B. Tá bom. Então você agora, daqui pra frente. Mas como é que você encerra um contrato que termina na metade Eu do não ano que vem? conheço esse contrato. Então, Negociação, conversa, rescinde de forma amigável, Não é de tão forma simples assim. unilateral, Aqui no sei lá Brasil. eu. não é tão simples mas assim. E só que outra, com ele, o Corinthians tem condições de captar mais receita. Ah, tô vendo. Mas é claro, sem ele vai ser mais difícil. Devendo até o segurança. Gente, Olha o elenco do o Corinthians. nome gente. Corinthians já traz. Sem o Memphis eu vi, tava no Não, Z4 é porque é ano passado. mal administrado. Porque o Corinthians é um clube que fatura 1 bi, sem Memphis. E gasta quanto? Exatamente. Então, Aí é mas problema administrativo. Não, mas a gente Agora tem que sim, separar o as Corinthians, ele quer comer ovo e desculpa a palavra, rotar caviar. Não tem condições, gente. Não tem condições. Mas tem que ver isso, o Corinthians, porque assim, tem gente falando que o problema do Memphis é a premiação. Premiação não é o salário de todo mês. Sim. Se for só a premiação, em algum momento se resolve. Mas e se for o salário também que o Corinthians, de repente, não vem pagando há meses? Como é que ele vai continuar a acumular mais essa dívida? Então tem uma hora que eu acho que é melhor admitir, não conseguimos pagar, não dá certo. Mas E o peraí, Memphis gente, também, o Memphis peraí. até para ele procurar outro mercado, janela aberta agora. Mas se conseguir pagar, se conseguir segurar o jogador, claro que ele é A diferente. folha de pagamento do Corinthians O é quanto? Everton tem até uma Mais de 20 comparação. milhões. Aí o cara ganha Everton. 4, 5. Pois é. Agora, o Everton, o que você quer comparar aqui no programa?
Deve ser o Hulk, tá sem receber lá também. É com o Ronaldo o negócio? Tem duas situações que eu queria explicar para o Ronaldo e para a grande audiência aqui do Jogo Aberto, dentro e fora do nosso Brasil. A primeira delas é que não é o fato de que o Atlético se tornou SAF que as coisas estão de vento em popa. Não é assim, né? Então o Atlético tem sérias dificuldades, o Atlético fez uma venda espetacular para o Palmeiras, antecipou, e aí contratou o Júnior Santos, caríssimo e tal, que na época a gente, sensacional e tal, mas aí um dia a conta chega. Só que vamos lá. Onde entram as diferenças? A primeira delas, nós estamos entrando numa janela. A janela, inclusive, se abriu hoje. O Atlético vai contratar? Não, o Atlético não vai contratar. Sabe por quê? Porque chegou-se à conclusão aqui de que antes de pensar em trazer algum jogador, precisa pagar os atrasados aqui. Ontem aconteceu uma reunião, aliás, anteontem aconteceu uma reunião entre o executivo do clube, o CEO do clube, que é o Bruno Musi, e os jogadores, onde ele disse, olha, vai ser assim, ó, até dia tal de paga isso, dia tal de paga aquilo, e até o final do ano a coisa vai ficar meio mecanizada, paga um, atrasa outro, etc. Daqui a pouco ou vem dinheiro novo, ou o Rubens Menin aporta e resolve o problema. Beleza? Beleza. Então os jogadores já estão cientes. Então, é o primeiro problema. Outro problema, Ronaldo, que eu queria te dizer, é que aí no Corinthians, o Memphis não recebe e desaparece. Aqui no Atlético, o Hulk não recebe, mas aparece, dá notícia, entra em campo, coloca o Atlético à frente do Corinthians na tabela de classificação, ninguém foge do pau, ninguém deixa de brigar, ninguém deixa de jogar. Então, há uma diferença muito grande da mania de grandeza de uns e de outros, né? Os companheiros aqui todos engajados para trabalhar, porque, afinal de contas, a instituição não tem culpa, enquanto o outro eu não recebo, mas também não jogo. E uma terceira situação, será que o Memphis não está querendo fazer esse movimento por causa do Augusto Melo? Tipo assim, pô, foi ele que me trouxe, eu apoio total, lealdade, eu não vou a campo, pressiono para o Augusto Melo voltar, é isso aí, cara. Então não há margem de comparação entre, tá errado dever, não pagar, mas uns têm compromisso, outros não têm. Escutou aí, Hulk? É, porque ele só fala do Corinthians, então serve pra você também. Agora, Tá, mas o assunto se você aparecer, se não aparecer, ninguém vai falar. É verdade. Ninguém quer saber se você vai, aí eu não vai. Então tá bom. Tá, Hulk, um abraço, filho. Tchau. Volta o Mundial pro Corinthians. O Everton tá parecendo aquela canetona marca-texto hoje, né? Tá brilhando na tela, impressionante. Que caneta. Esse é o nosso caminho, vem com a gente. Jogo aberto lá no YouTube. Volta Mundial. Aqui no YouTube, canal Jogo Aberto, vai voltando, vai chegando, não é? Porque o assunto é Corinthians, Memphis Depay, a permanência ou não do jogador. Marco Aurélio Cunha, é difícil você encontrar habilidades técnicas em outro cara disponível no mercado. O problema é que se você não tem dinheiro para segurar o atleta ou para cumprir as obrigações e o que está acordado mensalmente, é difícil também. Muito difícil. Aliás, segurar o elenco todo, né? De todos os clubes brasileiros que estão devendo. Você pega o Atlético, pega o São Paulo, pega o Corinthians. A exceção são Palmeiras e Flamengo e alguns clubes organizados, como Mirassol, Emergentes e tal. Atlético Paranaense também. Atlético Paranaense mas é mais barata a segunda divisão. Na Série B é mais barata. A Série B é bem mais barata. Vocês vão conhecer ano que vem a Série B. Vamos ver como é barato. Olha! Prepara. Eu tô com medo. Falar nisso Vocês deveriam estar também. Meu Deus. Então, voltando à interrupção, né, eu acredito que você tem que ter um plano de chão, que a gente chama. É o plano de organização do clube. Pano de chão? Plano de chão. Então não adianta nada fazer grandes pirotecnias de contratação e não ter o dinheiro para pagar água mineral. O Rames que eu diga, né, doutor? O Rames não foi por isso. O Rames não teve envolvimento com o São Paulo. Daniel Essa é a Alves? grande diferença. O Caleri está lá e tem. O Lucas está lá e tem. São jogadores completamente diferentes. O Oscar. Então estão todos lá. Quem não tem comprometimento, vaza. É que assim, a gente chega num momento, e eu entendo a responsabilidade financeira e até do que a gente diz aqui, de que a gente não pode defender irresponsabilidades. Só que o futebol, a gente precisa entender como funciona o futebol. O futebol, muitas vezes, você tem os seus débitos lá, as suas dívidas, mas você precisa investir no futebol para obter o retorno. Investir sem dinheiro. Porque senão, aí você vai para uma Série B, você vai sendo eliminado, você monta times paupérrimos, você precisa de organização financeira. Você contrata uma casa que você não pode pagar? Mas aí que tá o futebol diferente, Capelães. Deixa de ser demagogo, o futebol cara. esqueceu, já Demagogo.
Já já o Mercadão da Bola do Palmeiras com chegadas e partidas. Edu Dracena, é bem por aí. Mercadão do Palmeiras na tela do Jogo Aberto. Um novo sorriso, uma nova esperança. Se o torcedor palmeirense ainda lamenta a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, a chegada de Ramon Sosa é a novidade boa. Ainda que seja uma contratação da qual ninguém sabe o que esperar, o atacante paraguaio ao menos já gostou do que viu. Estuve hablando con Gustavo Gómez en la selección, también hablé con Flaco López. No, ya me habían hablado del club y aparte yo también ya conocía cómo era el club, entonces la verdad que contento de estar acá, contento de vestir esta camiseta que la primera vez me puse y bueno, me queda muy linda la camiseta. Y bueno, ahora que estoy acá ya vi y fue algo increíble y hermoso club. Ramon Sosa é o 8º reforço do Palmeiras na temporada. Uma contratação que, entre valores fixos e de bônus, pode passar de 90 milhões de reais. Grana que, se juntarmos aos outros atletas trazidos em 2025, ultrapassa 500 milhões de reais em reforços, mais de meio bilhão. O contraponto é a reformulação que tem sido feita no elenco histórico de Abel Ferreira. Foram embora figuras fundamentais, marcas dos títulos conquistados por Abel Ferreira, mas restam nomes das campanhas históricas no elenco atual. Só que, com exceção de Gustavo Gomes e Piquerez, alguns outros começam a ser contestados. Rafael Veiga talvez seja o exemplo mais claro. O cara que mais marcou pelo Palmeiras no século, artilheiro máximo no Allianz Parque. 11 títulos pelo clube. Nunca jogou tão pouco quanto em 2025. Participou só de 27 dos 40 jogos até aqui na temporada. Só 18 vezes como titular. 3 gols e 6 assistências. Bem longe dos números dos anos anteriores. O Everton tem 12 títulos, mais de 400 jogos pelo Palmeiras. Apesar de poucas falhas decisivas, após o gol que deu a vitória ao Chelsea nas quartas de final, tem contrato até o fim de 2026. Com 37 anos, não é mais unanimidade como em outros momentos. Outros líderes antigos do elenco vão aos poucos também perdendo espaço. Mike e Marcos Rocha eram os donos da lateral direita por anos, até a chegada de Giai. O argentino, que veio do São Lourenço, até demorou para se adaptar, mas agora parece ter tomado a posição de vez. Da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo pra cá, foi titular em quase todos os jogos em que o Palmeiras mandou força máxima a campo. Motivo de atenção para Mike e Marcos Rocha, que assim como o goleiro Marcelo Lomba, só tem contrato até o final do ano. Será que chegou a hora deles? E também o mistério de Felipe Anderson. Contratado com pompa de quem fez história na Lazio, jogador importante na Europa, quando parecia ter se firmado pelo lado direito, na Copa do Mundo sumiu. Titular contra o Porto, não entrou 1 minuto sequer nos jogos seguintes. Enquanto contrata, o Palmeiras vai aos poucos se transformando por completo. Richard Rios tem proposta da Roma da Itália, alta. Pode sair. Quantos mais vão embora até o final do ano? Não tem só o Rios aí não. Opa! Pode ser que tenha um anúncio. Ei, você quer fazer um desmanche no Palmeiras, irmão? Eu não posso falar que é da família. Aí falou. E parabéns o menino que mora lá na Vila Formosa, que é jogador do Palmeiras, que ele trata muito bem a família. Eu não posso falar o nome dele, que é o Veiga. As pistas já foram dadas, cada um que procure, que lute. Que lute pra ver se é o Veiga. Eu não sei quem é. Neste oceano movimentado, o comandante continua ali, firme, pelo menos até dezembro. O Palmeiras pretende manter Abel até 2027. Será que fica? Tudo indica que sim. A Lela falou muito bem, vamos ter tempo de nos sentar e conversar sobre isso. É o seguinte, a torcida do Palmeiras preocupada com as saídas, os adversários torcendo, vão, nem voltem tão cedo. Mas as especulações mais fortes são em torno do Richard Rios, que já vem praticando um futebol de alto nível na seleção da Colômbia, principalmente no Palmeiras, obviamente. E o Rafael Veiga, que tem uma longa permanência no Palmeiras e que poderia agora estar saindo do clube, até para tentar novos ares. Edu Dracena,
Pra você, isso é só especulação ou tem um bom fundo de verdade? Renata, para alguns aí volta a Copa do Mundo, né? Porque pra tirar essas coisas aí, porque só foi uma semana de treino e já teve essa confusão toda. Mas voltando ao Você tá preocupado, Edu? Tá preocupado, Edu? Conde tá preocupado, Conde. Nosso capitão tá preocupado. Vou falar um negócio pra você, os times aí estão preocupados, viu? Não é o Palmeiras não, Renato, é outros times. Agora, é claro que o Abel tá atento a essa situação, até porque a gente perdeu o Estevão, né, e o Paulinho. Então, já trouxe o Ramon Sousa agora com características de... Que é mercadinho também. Não. É mercadão? É, mercadão. Você vai ver. Você vai ver, Cicinho. Você tá de brincadeira. O Palmeiras é tudo mercado. Um jogador O Vitor Nhoque também é mercadão. interessante, um jogador que tem uma qualidade, tem um drible, vai pra cima, finaliza muito bem. Agora, você tem que saber quem é o treinador do seu time, Cicinho. Até porque, para potencializar... Para potencializar... Moisés, peraí, Edu, mostra o Cicinho só. Desculpa, é que é engraçado, ó. Mercadão. Cicinho. Segue, Edu. Bom, uma interrupção oportuna. Fica tranquilo. E para potencializar esses jogadores. É claro que a gente chega num momento, Renato, que alguns jogadores, sim, tem que respirar novos ares. Ficou muito tempo num clube, de repente, mudando de ambiente, pode render. Tá estimulando a saída. Olha, eu não quero falar mais crise no Palmeiras, meu Deus! Até porque a reformulação faz parte do futebol. E o Abel já tá. Mas já não foi longa a reformulação no Palmeiras? Saiu tanta gente. Meu Deus, falta muita gente para sair ainda. Não, e outra, muita calma. Gente. Nesse mercado aqui, de repente pode sair um ou dois no máximo, Renato. O treinador também, a Caravela já chegou em Santos. Santos. O Mike tá tendo uma conversa aí com o Santos ou não. Mike parece que tá tendo uma conversa com o Santos. Alexandre Matos, hein? São Paulo, abre o olho, Mike, ó. O Rios Bom jogador, tem hein? essa proposta, com certeza a Roma vai querer pagar os 30 milhões que o Palmeiras está pedindo. Então, eu acredito que vai chegar nesses 30 milhões. E o Benfica, que é o Abel, que lucro, só pra lembrar. 30 Eu gosto de falar uma coisa, porque o Palmeiras comprou o Richard Rios do Guarani por 6 milhões. Nossa. Então, e tem o Veiga também, que quer ir embora. Isso que é saber fazer negócio, gerar dinheiro, multiplicar, trazer nada. Ter dinheiro pra contratar, pra pagar salário, não ficar jogador não indo pro treino. Não, eu tenho inveja também, eu tenho inveja, mas é inveja que no meu não acontece. Mas vou falar uma coisa pra vocês aqui. A mamãe falou que se ela sair, a mamãe falou que se ela sair, cai. O que é isso? Meteu essa aí. Verdade. O que é isso aí? O que é isso? Cai dinheiro em caixa. Mas eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Eu acho que o Palmeiras perdendo esses dois jogadores... Ô, Deus, vamos falar a verdade aqui. O Sousa e tal não é do mesmo nível do Paulinho, do Estevam também. Eu não falei que era. Pois é, então por isso que é mercadinho. Por isso que é mercadinho. Mas que era bom O nível jogador. deles é mercadinho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai desagradar boa parte dos palmeirenses. Acho que vocês vão concordar comigo. O Palmeiras tem um time competitivo para levar até a sequência da temporada? Para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, pro Brasileiro? Tem, mesmo sem esses dois jogadores. Eu acho que tem. Só que no final do ano tem muita gente em fim de ciclo. Muita gente em fim de ciclo. Vou dar um exemplo. O Gustavo Gomes não é mais o mesmo. O Marcos Rocha não é mais o mesmo. Não, mas o Gustavo Gomes, se tivesse jogado ele, o Piquerez, o Chelsea, ia sofrer mais. Mas eu acho que assim, são jogadores... O Veiga, a mesma coisa. Você tem jogadores que você precisa dar uma oxigenada. Talvez... O próprio técnico também esteja em fim de ciclo, porque se sente maior que o Palmeiras. Talvez o Palmeiras precise oxigenar um pouco mais. É isso que vocês querem, confusão do Palmeiras. Gente, projetos a longo prazo normalmente não são bem vistos no Brasil, porque ninguém tem condição de sustentar isso. E o Palmeiras sustenta treinador, sustenta jogador, o Palmeiras sustenta títulos, conquistas. Há quantos anos com o Abel Ferreira? Só que muitos não conseguem, ninguém consegue dar continuidade porque não tem condições, não tem planejamento, organização. E o Palmeiras tem, é isso que deixa os outros loucos. Vai virar banco, porque tem dinheiro lá. E tem muita gente dor de cotovelo, entendeu? Então quer uma confusão. Pô, será que o Arias não vai embora do Fluminense? O Wesley do Flamengo? Já o Gerson já foi. Eu tô preocupada com o mercado em geral também. O Flamengo também, né? Fralda, hein? O Flamengo Estou também. olhando todo, macro. E aí, Chico Garcia? Estou olhando pra você também, Chico. Eu sei, tem um Fla-Flu aí, né? Ai. Um Fla-Flu pela frente. Mundo aqui, nessas chegadas e partidas do Palmeiras. No YouTube, na internet. Bom, Richard Rios, um titular absoluto no time do Palmeiras, inegavelmente. O Maurício ganhou espaço no lugar do Veiga.
pelo menos nos últimos tempos. Mas o Veiga é experiente, é um jogador que tem a bola parada, que já trouxe inúmeras conquistas também para o Palmeiras. Capelanes, quando você olha para esses jogadores, o Rios eu acho muito difícil segurar. Nossa. Olha, se o Palmeiras conseguir, parabéns, mamãe Leila. Tem que fazer uma represa boa, né? Pra segurar o Rio, tem que fazer uma Mas o represa. Veiga eu ainda acho que pode dar uma conversa, um negócio, ele pode permanecer. Porque ele quer, né? Será que quer? Aí que tá. Você já conversou com ele, Edu? A gente... Sem gaguejar, irmão. Não, a gente via nas entrevistas que ele quer, de repente, sair do Palmeiras, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa. O Milan parece que meio que conversou com ele. Conde, Então, tá de repente, gaguejando, Conde. De repente, não posso falar a fonte. O André Cury. E a gente não pode esquecer da entrevista que deu o André Cury recentemente, verdade, bem falando lembrado. que tinha feito aí. Eu não lembro exatamente as palavras, vou colocar palavras na boca dele, mas ele falou basicamente algo assim. Que já tinha acordado com o Veiga que no meio da temporada faria uma negociação para que ele saísse do Palmeiras e tal. E acabou ficando. Ele acabou, inclusive, dando uma desmentida para não se queimar com o torcedor do Palmeiras. Mas me parece. Mas qual é o mercado que teria pro Veiga? É a Arábia, a Europa? Não, Europa zero, né? O Scarpa foi pro Forest com quase 30 anos. E não deu certo. Fora da curva. Infelizmente. Mas conseguiu ir. Eu acho que é o mercado dele, cara. Até pela falta de intensidade que ele não consegue mais entregar, no meu ponto de vista, um nível Europa. Eu acho que seria Arábia, Estados Unidos, entendeu? Mas você quer foi o pênalti que ele perdeu no Paulista. O Veiga é jogador a nível de Europa. Eu também acho. O Thiago Galhardo foi pro Celta de Vigo. Irmão, a gente fala a mesma coisa ele do teve Arrascaeta. ajuda, né? De Eduardo Cudê. Mas a gente fala a mesma coisa do Arrascaeta. O Arrascaeta não conseguiu andar e respirar contra o Bayern, por exemplo. É outra intensidade. Mas o Arrascaeta é um mistério, como que ainda não teve chance, né, de jogar num grande clube. Ele tá baixo fisicamente, o Arrascaeta, né? Mas olha o talento dele. Na Europa. O Veiga, eu acho que num time, assim, não da primeira linha, Só tanto não da pode Inglaterra, bater quanto da pênalti, Espanha, Chiquito. quanto da Itália. Ô, Chiquito, ele só não pode bater pênalti, Bibeiro, porque se viu o Hugo na frente, aí dá uma tremedeira, velho. Cara, eu devo estar vendo outro futebol, mas eu acho que o velho. Veiga é jogador de time grande na Europa. Além de você pensar em saídas, você precisa pensar em reposição. E claro que o Palmeiras, se ele sabe que jogadores vão para outros clubes, precisa pensar em quem chega. O Ramon é um jovem ainda, na minha opinião, vem no estilo Facundo Torres, talvez ainda precise de um tempo, adaptação, aquela coisa toda. Mas Marco Aurélio Cunha, quando você perde um jogador como o Estevão e o Paulinho agora que vai fazer uma cirurgia outra vez, como buscar alguém? Como substituir? Não tem reposição, Renato. Não tem, né? Esses jogadores são insubstituíveis pela qualidade, pela juventude do Estevão, pelo que ele fez. Então, não é tentar achar... Sabe o step? Step é aquele pneu que você deixa meio rodado para substituir quando fura um pneu. Quando saiu o Endrick, até achou o Estevão, né? Mas não vai acontecer sempre. O Estevão já era falado como melhor que o Endrick, então já se sabia. Agora, duvido... Acho que esse Alan tá crescendo bem até, o menino Pode da ser. base Eu também. duvido que lá no Palmeiras o João Paulo não tenha já alguém vendo para poder lançar. Não, ele também Não tem ainda. Esse é fenômeno, acredita nada. O doutor Assafra não tem essa aí, não tem ainda. Pra esse nível, não. A safra é boa. Não, eu tô falando desse nível igual o Estevão, não tem. É como eu disse, é insubstituível. Agora tem o Alan, que igual você falou. Agora o Facundo também, o Facundo Torres tem que jogar também, doutor. O Abel tem que colocar esses caras para jogar. O Felipe Anderson. Entendeu? O Palmeiras tem elenco. Felipe Anderson tem dificuldade de intensidade também. Então, mas aí tem que colocar para jogar. Ele tem que fazer os moleques jogar, os caras jogarem, o doutor. A missão dele é traduzir. O Palmeiras tem um bom elenco ainda, claro, gente. Mas assim, eu sempre penso que perder um Veiga e perder um Richard Rios não é tão simples E assim. o Mundial também é, né? Acompanhando tudo do Corinthians lá no CT, mandou a seguinte informação. Que o Corinthians divulga que o Memphis já conversou com os demais jogadores, pediu desculpas e que a equipe vai multá-lo pela falta de ontem. Que dinheiro? Vai perder mais dinheiro. Já desconta do que deve pra ele. Vai pegar dinheiro Desconta do que deve. Podia ser uma multa de 5 milhões, né? Podia ser uma multa de 5 milhões pro Corinthians. O que não dá pra entender, gente? Ainda bem que a Tati que está lá, porque se tem o mensageiro do caos lá... Eu vou trazer um caos aqui. Eu detectei uma incoerência neste programa. Eu acho que a maior dádiva que uma pessoa pode ter tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Quando nós estávamos discutindo sobre o Memphis Depay, o doutor, que eu tenho o maior carinho, falou que não há jogador insubstituível. E agora há pouco no YouTube, analisando o Veiga, falou que é insubstituível. Ele falou do Estevão.
Ele falou do Estevão. Ele falou do Estevão, insubstituível. Mas é insubstituível. Então, análise com um é uma coisa, com o outro, então, tem jogador insubstituível ou não tem jogador insubstituível, doutor? Quero poder entender aqui. Do Estevão, ele falou não do nível. Tem jogador insubstituível no Palmeiras. Não tem. Ah, mas não tem jogador. O senhor falou que não tinha jogador insubstituível, que não há com o Depay e tal. Veja o São Paulo sem o Lucas, ele é insubstituível. E o que ele falou foi que o jogador não é maior que o clube. O Xixi também falou isso aí, os dois falaram que tá aí. Mas você está ajoelhando pro Depay ficar, pediu desculpa pro Depay para poder ficar. Você da Série B tá vendo tudo distorcido na A informação que a Tati trouxe aí, vai multar o contrato, isso aí é para inglês ver, ou no caso para holandês ver. Que multar no Dake, Agora, velho. veja bem, o PSG perdeu o Dembélé por contusão, que era apontado como o melhor jogador do time na temporada, e mesmo assim não perdeu o faro de golear adversários, de chegar numa decisão, disputar títulos, e fará isso no domingo diante do Chelsea, que não é bem um azarão, mas era uma equipe que não estava entre as favoritas para disputar a final. Então nós temos um favoritíssimo e um pouco favorito. Quem vai levar, Capelanes? Caramelo. Caramelo. Olha, você falou muito bem, né? O Chelsea não era nem colocado entre os favoritos e bateu na cara dos brasileiros aí também no mata-mata, né? Mas também queria eu no Inter com 400 milhões trazer o João Pedro para disputar diante do Flamengo uma Libertadores e do Flu uma Copa. Que estão nessa final com o João Pedro, Beraldo, Marquinhos. Eu gostei que o Mundial de Clubes virou Champions League, né? Mas os brasileiros que são protagonistas não vai dar nem pro cheiro. O que você tem a dizer? Não vai dar nem André graça. Santos. O André. Nem graça. Amanhã, se forçar um pouquinho, mata com 30 do primeiro... Amanhã não, no caso, domingo, né? velho. Domingo. Bom mata dia. com 30 do hoje primeiro quinta. tempo. Bom dia, quinta-feira, né? Bom dia, feriado bagunçado. Bagunçou. Tá igual o mês, no mês tem feriado também, né? Ah, por isso que ele não foi, era feriado. Dá uma esticadinha. Tá explicado. Dá uma esticadinha. 30 minutos do primeiro tempo mata. 4-0 pro Paris Saint-Germain. Louco. Brincando. Mas já sim. Mas o que eu percebi é que o Paris Saint-Germain, ele atinge os 4-0 e ele diz, tá bom. Já machuquei muito, bom, bati né? demais. Mas não tá Ele bom. para. Fez assim com o Inter Miami, com o Atlético de Madrid e com o Real. Ele fez isso aos 3 e o quarto foi um gol de churrasco, né? Não, o quarto foi um gol assim, Não, meu foi de Deus. videogame. Jogo de final Eles de até o Gonçalo comemorou Solteiro com o contra videogame. casado. E o Vini Júnior, o craque que vocês tanto falam aí? Mas o Mbappé não passa a bola pra ninguém, pô. A culpa do Mbappé. Ele sai driblando Nunca é do culpa do meio Vini campo. Júnior. Eu perguntei aqui no programa, na primeira parte, quem apareceu mais no jogo de ontem, o Vini ou o Mbappé? Eu achei que foi um pouquinho mais o Mbappé. Mas individualmente falando, com muita individualidade. O legítimo fominha, né? O Mbappé não jogou pro time, Ele joga jogou pra tênis. ele. Ele joga tênis. Jogou pra ele. Mas eu Aliás, o acredito Real Madrid ontem, em termos coletivos, não existiu. E eu acredito que o PSG não vai ter a liberdade contra o Chelsea, principalmente no meio de campo, como o Real Madrid deu. Até porque o meio de campo do Chelsea Os erros cometidos é também, muito né? bom. Então, assim, não me assusta, não. Ele não vai me pegar de surpresa se o Chelsea ganhar. Até porque esse daqui falando... Esse daqui falando... Deixou quicando pra amanhã. Amanhã a gente segue desse ponto. Nem ele acredita nisso. Nem ele acredita nisso. Amanhã teremos muita tabela do brasileiro, infelizmente. Para de comemorar, meu aniversário já foi. Ai, Brasileirão, seu malvado. Tava tão legal na Copa do Mundo de Clubes, não é? E é o seguinte, a deixa também pra ir embora por hoje. É só, amanhã tem mais jogo aberto. 11h da manhã, o Neto chega agora com os donos da bola aqui na tela da Band. Juízo Capelanes. Juízo, Caramelo, beijo.